Pensando sobre Provérbios, 4 de dezembro, Provérbios 4. Ouvi, filhos, a correção do pai e estai atentos para conhecerdes a prudência. Versículo 2: Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Versículo 3: Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. Versículo 4: E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. 5. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Aqui nós vemos que Salomão está contando a sua experiência pessoal com o seu pai, que foi o rei Davi. Ele está dizendo para nós assim: ouçam a correção do pai e fiquem atentos. Ficar atento significa prestar atenção. Prestem atenção para que vocês conheçam a prudência. Prestem atenção a respeito do que vocês estão fazendo na vida de vocês. Muitas vezes nós estamos muito focados em algumas partes da nossa vida e relaxamos em relação a outras partes. Muitas pessoas estão focadas demais em relação ao seu trabalho e se esquecem de dar assistência em relação à sua família, em relação ao seu casamento. Prestem atenção para conhecerem a prudência. A prudência exige que você entenda que você tem 12 áreas na sua vida. A primeira área é a espiritual. Tudo começa com o seu relacionamento com Deus. Se você tem comunhão e relacionamento com Deus, o próprio Deus fala com você. Ele vai direcionando aquilo que você precisa prestar atenção. Ele fala ao seu coração. Preste atenção no seu filho hoje. Preste atenção nessa questão da sua filha hoje. Atente que a sua esposa está carente, precisando disso hoje. Preste atenção que o seu marido está precisando do seu apoio hoje. O Espírito Santo é vivo e se você der espaço para que ele fale e administre a sua vida, ele falará. Mas ele só fala quando você dá espaço para que ele fale com você. Não pense que a oração é apenas na igreja. A oração, ela deve ser realizada durante todo o dia, enquanto você está no seu trabalho, enquanto você está indo para o seu trabalho, enquanto você está caminhando, em todos os momentos você deve estar conectado com Deus e entregar a sua família e os seus bens e o seu trabalho e os seus planos e os seus projetos, tudo em Deus. Provérbios, no capítulo 16, no versículo 3, diz: confia os teus caminhos, os teus planos, os teus projetos, as tuas obras ao Senhor, e Ele realizará o desejo do teu coração. Confia ao Senhor os teus projetos. Salmos 37, versículo 4, fala: sinta prazer com a comunhão com Deus, e Ele realizará o desejo do seu coração. No versículo seguinte, que é o Salmo 37, verso 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Podemos dizer: entrega todos os teus caminhos ao Senhor e confia nele, e o mais e o tudo ele fará. Então, para esse primeiro versículo, ouçam, filhos, a correção do pai. A correção do pai não é só do pai biológico, do pai terreno. Talvez você tenha sido adotado ou adotada e tenha um pai que criou você. Não é
desse pai apenas que nós estamos falando, mas ouçam, filhos, a correção do Senhor. Ele que é o Pai das luzes, que é o nosso Pai eterno, que é o nosso Pai celestial. Ouçam a correção do Pai eterno e fiquem atentos para conhecerem a prudência. Uma segunda área da sua vida é importante cuidar da vida emocional. Pessoas que são muito inteligentes no aspecto técnico, em uma profissão, mas que não cuidam da sua inteligência emocional, acabam sendo arrogantes, orgulhosas. Não seja arrogante, não seja orgulhoso. Isso é falta de inteligência emocional. Todo arrogante e todo soberbo acaba se colocando como alguém superior em relação ao seu próximo. As pessoas querem que você use o seu talento para ajudá-las. Elas precisam da sua ajuda. Aquilo em que você é excelente, aquilo em que você é muito bom, é um dom que Deus deu a você. Você não nasceu com esse dom para a sua glória, mas você nasceu com essa destreza, com esse talento, com essa capacidade para multiplicar a ajuda às pessoas que dependem disso que você sabe fazer muito bem. Sinta-se feliz quando você vê que as suas habilidades e as suas capacidades estão sendo usadas e que as pessoas estão recebendo o bem com base nisso que você sabe fazer muito bem. Se você é um bom arquiteto, não fique se sentindo com vanglória, dizendo eu sou muito bom. Sinta-se feliz por ver que as famílias que estão recebendo o seu serviço estão entrando numa casa bonita, que ali naqueles lugares haverá felicidade de pessoas. Isso é apenas um exemplo. Aquele que é médico, sinta-se feliz não porque eu sou médico, mas porque você viu no paciente a cura e a saúde que ele recebeu. Sinta-se feliz porque você disse que bom, as pessoas puderam receber saúde. Se você é um advogado ou uma advogada, não se sinta feliz porque eu tenho um título de direito, o título de um advogado, de uma advogada, porque eu tenho a minha OAB, mas sinta-se feliz porque aquela questão daquela pessoa que estava precisando de um direito foi resolvida. A pessoa recebeu o benefício que ela precisava, a pessoa recebeu a resolução de uma situação de injustiça, a pessoa, o pai conseguiu ver novamente o filho, a mãe conseguiu receber o seu direito de pensão que não recebia. Sinta-se feliz pelo resultado que dá o serviço para as pessoas. Se você é um construtor, se você trabalha com a construção, se sinta feliz porque quando você entregou o seu serviço, a pessoa que recebeu aquele imóvel, aquela entrega, a pessoa que recebeu aquela roupa, você que é costureira, você que é alfaiate, aquela pessoa que chegou no seu destino, você que é uberista, que faz corridas com aplicativo, sinta-se feliz porque o serviço que você está prestando contribuiu e colaborou com o bem do seu próximo. Aqui no versículo 2, Salomão está falando assim: pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Aqui vamos pegar esse versículo 2 com o Senhor. Deus está falando, revelando para nós. Quando você lê a minha palavra, você recebe uma boa doutrina. Não deixe a minha lei. No versículo 3 e 4, nós vemos que Salomão está contando um episódio particular da vida dele. Ele está falando: eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia:
Retém as minhas palavras do teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive. 5. Adquire sabedoria, adquire inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Quem está falando isso para Salomão é Davi. Davi era o pai de Salomão. E Salomão, nesse capítulo 4, está contando para nós. Ouçam a correção, prestem atenção na doutrina que eu estou dando para vocês, não deixem a minha lei, porque Salomão, aqui em Provérbios, está comunicando a doutrina que ele recebeu de Deus, e aqui ele está dizendo que quem derramou sobre ele esse conhecimento foi o pai dele. Ele está contando para nós, porque eu era filho do meu pai, e eu era tenro e único em estima da minha mãe, e ele me ensinava. Esse texto nos mostra que o rei Davi teve oportunidade de falar com Salomão mais de perto. Mostra para nós que Davi trouxe todo o conhecimento que ele tinha a respeito do Senhor para Salomão. Então, Salomão está compartilhando aqui no capítulo 4 que ele, o pai dele, o rei Davi, ele ensinava-me e dizia-me. Olha o que Davi ensinou para Salomão. Retenha as minhas palavras, o teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive. E o conselho que Davi deu para Salomão foi: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Ontem, quando nós meditamos em Provérbios 3, nós falamos a respeito da importância de se buscar sabedoria e inteligência. A sabedoria vem do alto, a inteligência exige o nosso esforço. A inteligência é o exercício do nosso cérebro. Você escuta a palavra de sabedoria, você está escutando aqui essa meditação em Provérbios. Você está ouvindo esses ensinamentos que são palavras de sabedoria. Mas, se você só escuta e não se põe a anotar, não se põe a organizar os seus pensamentos, aquilo passa de você. Por isso você precisa adquirir a sabedoria. Como que você adquire a sabedoria? Ouvindo palestras, ouvindo estudos bíblicos, ouvindo treinamentos na sua área de profissão, ouvindo treinamentos sobre finanças, ou participando de treinamentos, workshops, que são reuniões onde são debatidos assuntos como relacionamentos, como melhorar o seu casamento, como educar os seus filhos. Você precisa participar de palestras, eventos que tragam conhecimento, que tragam sabedoria. Assim você adquire a sabedoria. Como você adquire a inteligência? Pensando a respeito daqueles assuntos, tomando nota e conversando com as pessoas a respeito daquele assunto para que você faça o seu esforço para que esse conhecimento não se perca, para que aquele conhecimento fique em você. Quantas pessoas sabem que faz mal fumar, mas elas fumam? E se tem uma sabedoria que diz que se você fala que você sabe alguma coisa, mas você não pratica, significa que você não sabe. Significa que você é apenas um arrogante, que você fala, eu sei que faz mal, mas eu fumo porque eu quero. Cuide da sua vida porque eu vou continuar fumando. Cuide do seu nariz, porque a vida é minha e eu faço o que eu quiser. E existem pessoas que falam assim. Elas falam, eu sei que faz mal, mas a vida é minha. Então, essa pessoa apenas sabe que fumar faz mal, mas ela não adquiriu a inteligência. A inteligência, ela é o segundo ponto. É quando você toma o conhecimento e você internaliza, você consegue aplicar na sua vida. E aqui do versículo 4 e 5, nós estamos tirando uma lição. Quando você lê o livro de 1 Reis, nós vemos que Davi teve um outro filho, chamado Adonias.
E a Bíblia fala que logo que ele estava velho, estava para morrer, Adonias era o filho mais velho e ele chamou várias pessoas e fez uma celebração pública dizendo que ele seria o próximo rei. E foi necessário que a mãe de Salomão, juntamente com o profeta Natã disse para Batesseba, que era a mãe de Salomão: você está vendo o que está acontecendo lá na praça? O Adonias está dizendo que ele é o próximo rei. Eu vou te dar um conselho. Vá até o rei Davi e diga: o Senhor colocou Adonias como rei porque está havendo uma festa lá na rua e eles estão dizendo que ele é o próximo rei. Quando você terminar de falar isso, eu vou entrar como profeta e vou dizer: ó rei, o Adonias está nas praças dizendo que ele é o próximo rei. O senhor concordou com isso? Então eles fizeram essa combinação. E Batseba, ouvindo o conselho do profeta, preste atenção nessa história que eu estou contando. Ela ouviu o conselho do profeta. O profeta é o homem de Deus. Vamos dizer que Natã estava trazendo a palavra de Deus, a revelação de Deus para ela, dizendo: se você não for vigilante, se você não for até o rei agora, o teu filho vai perder o trono. E provavelmente Salomão vai ser morto, porque quando Adonias assumir o trono, havia uma promessa de que Salomão é que seria o sucessor. A primeira coisa que ele vai mandar fazer é matar o Salomão para garantir que ele vai ficar no poder. E ela escutou o conselho do profeta. Ela foi e fez como ele mandou. Ela foi até o rei Davi e disse: o que está acontecendo? O senhor fez uma promessa de que Salomão seria o seu sucessor, mas nas praças está havendo uma festa em que o Adonias está dizendo que ele é o rei. E logo em seguida o Natã entrou e, como ele prometeu a ela, ele falou ao rei Davi: se o Senhor quer realmente que Salomão seja o sucessor, então o Senhor que se levante e faça uma consagração pública agora. E Davi escutou Batseba e o profeta Natã e ele marcou uma reunião no palácio e ele fez a sucessão oficialmente, passando o trono para Salomão, para que Salomão pudesse ser o rei. Então essa história mostra que existem coisas que você tem que fazer. Às vezes você precisa conversar com seu superior a respeito daquele aumento que você quer ter. Se você tem visto que o seu trabalho é muito bem feito e você fica de boca fechada e você não procura o seu superior e não fala com ele, não tem como ele saber que você quer esse aumento. Faça uma proposta. Coloque em um papel quais são os benefícios que você tem entregado para o seu trabalho, para o empregador. Mostre os resultados favoráveis que o seu trabalho tem trazido. E faça uma proposta: eu gostaria de receber um tanto a mais. Talvez ele não te atenda. E se ele não te atender, então é tempo de conversar com o Pai Celestial e dizer: Deus, abre-me uma outra porta porque aqui eu já não estou feliz. Você não tem que viver estagnado e paralisado na sua carreira. Mas não fique só nessa carreira. Adquire sabedoria. Procure aprender outras habilidades em negócios que possam trazer rendas mais altas para que você possa suprir as suas necessidades. Adquira a inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Só terminando aqui a história do Adonias com Salomão. Aqui no capítulo 4, Salomão fala que ele foi educado pelo pai. Pais, eduquem os filhos no caminho do Senhor. E o texto de 1 Reis fala que Adonias nunca foi corrigido por Davi. Então, Adonias acabou se tornando mimado e acabou se tornando uma pessoa que fala: eu posso o que eu quero. E tem filhos que estão desrespeitando os pais
porque não foram educados, como Adonias. Versículo 6. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te conservará. 7. A sabedoria é a coisa principal. Vou repetir esse versículo. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Veja que o verbo adquirir fala a respeito de alguma coisa que você precisa comprar. Ah, eu adquiri um novo casaco, eu adquiri uma nova ferramenta, eu comprei. Você precisa comprar, fala a respeito de esforço, fala a respeito de uma coisa que você vai atrás. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, com o seu tempo, com o seu dinheiro, com os seus recursos, com a sua condição mental, que vai exigir o seu esforço, o seu tempo de ficar aplicando o seu cérebro, em ficar pensando a respeito daquele assunto. Com tudo que possui, adquire o conhecimento. 8. Exalta. Exalte, exaltar é colocar em primeiro lugar, colocar no topo. Coloque a sabedoria no topo da sua vida, como ponto principal, e ela te exaltará. Se você colocar a sabedoria como ponto principal da sua vida, lembre-se de que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, é o respeito, a reverência a Deus. Isso é só o princípio. Porque a sabedoria consiste em você colocar toda a sua vida no Senhor e todos os seus bens e todos os seus relacionamentos e tudo da sua vida em Deus. Se você admite, aceita amizades e intimidades com pessoas que não andam com o Senhor, você não está exaltando a sabedoria, porque a sabedoria fala no Salmo 1: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem sequer se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, para fazer tudo o que nela está escrito, porque assim fará prosperar os seus caminhos. Salmo 1, versículos 1 a 3. Exalta e ela te exaltará, e abraçando a sabedoria, ela te honrará. 9. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ou seja, quem usa diadema são as princesas. Diadema são aquelas coroas que têm formato de semicírculo, que vai da ponta de uma orelha até a ponta da outra orelha. E quem usa coroa são reis e rainhas. A diferença entre diadema e coroa é que a diadema é só aquele semicírculo com um metal precioso que são usados pelas princesas, e a coroa ela tem cobertura na parte superior. Ela é totalmente fechada e ela cobre totalmente a cabeça. Aqui Salomão está fazendo uma comparação, uma analogia, uma metáfora. Ele está dizendo: você vai ser como uma princesa. Princesas são pessoas que estão no governo. Você vai ser como um rei, como uma rainha. Reis e rainhas são pessoas que governam. A interpretação aqui para a nossa vida, para a aplicação prática é: se você tiver sabedoria, você vai ter o domínio, a regência da sua vida. A sua vida não vai ficar ao léu. Você não vai viver uma vida em que as coisas acontecem por acaso. Mas assim como o rei e como a rainha lideram e governam, você vai ter uma vida em que você lidera, em que você governa, em que você sabe para onde a sua vida está caminhando, para onde você está indo. Você não vai ser aquelas pessoas que falam, deixa a vida me levar. Mas você vai dizer, agora nós vamos para cá. Hoje é dia 4 de dezembro. E especialmente nessa série, pensando sobre provérbios, por ser uma série que está sendo gravada em dezembro, nós temos falado a respeito do que você espera para o próximo ano que está chegando.
O que deu errado na sua vida ao longo desse ano? Por que deu errado? Você já parou para pensar em coisas que não deram certo em razão da sua omissão? Pense no que você foi omisso. Você já olhou os seus testes de saúde? Você está com seu colesterol elevado? Você está com obesidade? Você está praticando atividade física? O que isso tem a ver com Bíblia? Tem a ver que nós fazemos as coisas para Deus com o nosso corpo físico. Tem a ver que o corpo é templo do Espírito Santo, como diz em 1 Coríntios, no capítulo 6. Tem a ver que quando você come em excesso, você empobrece. Provérbios, capítulo 23, fala que aquele que é comilão nunca enriquece, porque gasta tudo comendo além daquilo que é necessário. Se você está envolvido com bebedices, pensando em relaxar porque vou beber um pouco porque estou oprimido, então você mostra que você não está aperfeiçoando o seu relacionamento com Deus. Porque uma pessoa que fala, mas é só um pouquinho para relaxar, ela não compreendeu que a alegria do Senhor é a nossa força. Dizer que a alegria do Senhor é a nossa força é dizer que quando nós estamos tristes, oprimidos e sem saber o que fazer, e nós falamos com Deus, nós já nos sentimos aliviados e alegres. Jesus disse em Mateus 11:28, Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é a dose do vinho, do uísque, da bebida que vai derramar alegria para você. E ainda que você sinta-se relaxado com isso, isso é apenas momentâneo. Busque a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é eterna. E ela dá respostas e clareza para que você resolva o que precisa ser resolvido. Se você se frustrou em relação a muitas coisas nesse ano, é tempo de agora já refletir e colocar no papel. 2025, o ano que começa, não vai ser igual. Eu não aceito que seja igual. Eu vou adquirir sabedoria, eu vou adquirir conhecimento, eu vou participar de eventos, eu vou ler mais a respeito daqueles assuntos que eu tenho tido dificuldades, eu vou expandir os meus pensamentos, eu vou me abrir para receber informação de coisas que eu nunca pensei antes na minha vida, para que eu possa ter novas fontes de renda, para que eu entenda mais a respeito da minha saúde, para que eu entenda mais sobre os meus relacionamentos, para que eu possa servir melhor a Deus e para seguir melhor com o Senhor. Eu vou ajudar e abençoar a minha família, eu vou mudar o meu pensamento para receber a sabedoria. Versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Versículo 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Aqui é Davi falando com Salomão ainda. Davi está conversando com ele. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. De nada adianta um pai falar se o filho não aceita as palavras. Nós já meditamos em Provérbios 2 que para você receber o temor ao Senhor é necessário que você aceite as palavras. Vamos entrar aqui em Provérbios 2, ó. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. E aí depois ele fala, para fazer atento à sabedoria o teu ouvido, para inclinar o teu coração ao entendimento, se clamar por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. O versículo 3 aqui fala de alguém que clama e quer receber inteligência. Se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então, depois de tudo isso, todo esse esforço aqui de aceitar as palavras, esconder no coração, fazer o ouvido atento à sabedoria, inclinar o coração para o entendimento, abrir a boca e clamar
pedindo por entendimento e por inteligência, buscar como prata e ouro a sabedoria, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Existe todo um caminho aqui revelado em Provérbios, capítulo 2, que nós já meditamos antes de ontem, sobre buscar o temor ao Senhor. Então ele fala que aceita as minhas palavras e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei e pelas carreiras direitas te fiz andar. Esse é o compromisso que pais têm, mães têm com seus filhos, avós têm com seus netos. Ensiná-los no caminho do Senhor. Por elas andando, versículo 12, não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Versículo 13, pega-te a correção, e não a largues, guarda-a porque ela é a tua vida. Receba a correção. 14, não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. 15, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. 16, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. 17, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Aqui é uma metáfora. Comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências significa que eles ficam reunidos nos seus círculos de amizades, eles ficam falando sobre como fazer o mal, como planejar um furto, como planejar um roubo, como fazer para enganar os clientes, como fazer para praticar um suborno e comprar o funcionário público para fazer a coisa errada, como fazer para fraudar uma licitação. Existem aqueles que comem o pão da impiedade que lamentavelmente fazem parte dos governos, seja governo municipal, seja estadual, seja federal, seja em qualquer departamento ou repartição pública. Se você por acaso é um funcionário público, se você por acaso é uma servidora pública, nunca entre nesses projetos, nesses esquemas. Você pode ganhar muito dinheiro, pode ficar muito rico, mas o Senhor sabe o que você está fazendo. E certamente a lei da semeadura virá sobre você. Surge depois uma doença em relação a uma pessoa da família, surge de repente um acidente grave que você nunca pensou que iria acontecer com você, surge uma situação de inquietude porque você não dorme, porque de repente um órgão que faz o controle externo pode descobrir o que você fez de errado. Fica você na mão de outras pessoas que podem te ameaçar e dizer: se você não fizer isso, eu te denuncio, eu conto tudo o que você fez. Você fica na mesa daqueles que fazem as coisas erradas e você perde a sua paz e fica o tempo todo preocupado porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, se de repente alguém não vai descobrir aquilo que você fez de errado, de ilícito. Você expõe o futuro dos seus filhos e da sua família. O bom nome, diz Provérbios 22, não tem preço. As riquezas não valem o seu bom nome. Então, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Versículo 18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse versículo 18 é muito importante. A vereda dos justos é como a luz da aurora, a luz que vem do amanhecer. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que a sua vida hoje e sempre seja um compromisso com o Senhor, de você tornar a sua vida cada dia mais e mais como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando e brilhando até ser dia perfeito, até o dia que você vai estar na glória e você vai receber a luz de Deus. 19. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Veja que você faz as coisas erradas e de repente você é descoberto. Você nem sabe como que eu caí aqui. Versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Veja como Davi está sendo
persistente, está sendo insistente em falar com Salomão sobre ouvir a palavra. Tem muitos pais que falam assim: já falei para o meu filho, já falei para minha filha, ele não me ouve, ela não me ouve. Esse versículo 20 nos traz uma recomendação como pais, como avós, como educadores. Continue falando, continue falando. Pode parecer que ele e ela não estão ouvindo, mas continue falando. Vai chegar uma hora que ele vai olhar, que ela vai olhar e vai dizer: o meu pai disse, a minha mãe disse, o meu avô disse, a minha avó disse. Isso foi falado na escola dominical, isso foi falado. Fui eu que não vi. Versículo 21. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Versículo 22. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Então as palavras de sabedoria são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Ou seja, só vão ser vidas se você realmente aplicar isso na sua vida. Se você achar, significa alguém que encontrou e guardou consigo. 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Esse versículo é um versículo para se guardar, para se carregar todo dia na sua vida. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele, é do coração que procedem as saídas da vida. Tem um outro texto que fala que o coração é enganoso. E tem muitas pessoas que falam, mas o coração não é enganoso? O coração que está escrito lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Jeremias estava falando a respeito do coração dos filhos de Israel no tempo em que eles estavam adorando outros deuses e desprezando os mandamentos do Senhor. Então, esse coração de quem anda longe de Deus, que é um coração totalmente humano, é um coração de fato errôneo e que só pensa no caminho errado. Agora, o coração daquele que guarda os mandamentos do Senhor é um coração pronto para ser ouvido e para tomar as decisões da vida. Então aqui ele está falando o que você deve guardar é guarda o teu coração. Ele está partindo do pressuposto de que a pessoa está no relacionamento com Deus. Então guarde o seu coração, guarde a sua intimidade com Deus, porque é do coração que vão sair as saídas da vida. Quem tem relacionamento com Deus vai ter o coração tocado por Deus para se lembrar do que deve fazer. Agora aqui, o versículo 24. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Preste atenção em relação a tudo que você fala. Não use a boca para falar mal a respeito de ninguém. Não use a boca para fazer chacota com as pessoas em razão das suas fraquezas. Não use a boca para ridicularizar outras pessoas porque elas não conseguem alguma coisa ou porque fracassaram. Seja uma pessoa direita, que deseja o bem do próximo, que traz uma palavra que resgata aquele que está aflito e que recupera aquele que está necessitado de alguma solução. 25. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Não fique olhando para cobiçar a mulher alheia. Não fique olhando nem para cobiçar a mulher estranha. Em Provérbios, no capítulo 2, fala que você deve ter a sabedoria, porque a sabedoria vai te livrar da mulher estranha, da estrangeira e da que lisonjeia com os seus lábios. Provérbios, capítulo 5, vai falar: não fique focado na mulher estranha. Provérbios, capítulo 7, vai falar: fuja da mulher adúltera. E esses textos também falam a respeito de você que é mulher. Não se envolver com o homem estranho, com o homem que lisonjeia com a sua boca. Fala a respeito de não se envolver
naquilo que não está de acordo com a lei de Deus. Os teus olhos olhem direitos também fala, não cobice e não tenha inveja da riqueza daqueles que prosperam com corrupção e fazendo coisas erradas. Não olhe para isso. Não olhe também para nada que não esteja de acordo com o plano de Deus na sua vida. Versículo 26. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. 27. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Os últimos versículos falam a respeito dos ambientes que você frequenta. Ponderar significa refletir, significa meditar, significa avaliar, significa colocar na balança. Coloque na balança, pondere, avalie, veja se os lugares que você frequenta são adequados para quem quer ter sabedoria. Quais são as pessoas que frequentam esses lugares em que você tem ido? São pessoas que são inteligentes, são pessoas que têm relacionamento com Deus, são pessoas que são sábias, são pessoas que estão buscando crescimento em relação à sua vida? Ou são pessoas que estão jogando tempo fora, que estão focadas em coisas erradas? Por exemplo, ir a uma balada vale a pena? O que as pessoas fazem quando elas vão até lá? Muitas delas vão até lá para procurar um relacionamento que vai durar apenas algumas horas, alguns minutos às vezes. É isso que você quer para a sua vida? Se você quer ter um casamento, se você quer ter um relacionamento sério, você acha que satisfazendo uma vontade carnal, momentânea, numa balada, vai te trazer felicidade? Ou vai trazer uma marca, uma ferida? Ou vai trazer um currículo em que você tem vários homens ou várias mulheres no seu histórico? Tem muitos jovens que estão entrando na igreja agora e já estão sobrecarregados com um currículo em que saíram com milhares de pessoas. Cada pessoa que você se relacione que não dá certo vai gerando uma marca no seu coração e vai gerando uma decepção e uma frustração e uma falta de esperança e de confiança de que vale a pena você ter uma família e de que vale a pena você ter o seu casamento e que vale a pena você lutar por isso. A pessoa vai ficando com tantos relacionamentos que ela vai considerando que isso é uma coisa normal. Por quê? Porque ela aceitou a proposta de é só uma balada, é só uma festa. Não tem nada a ver. Preste atenção e pondere a vereda dos teus pés. Onde você põe o teu pé? Porque você pode pôr o teu pé uma única vez no lugar. E lá naquele lugar pode haver a pessoa certa para destruir a sua vida. Tem mulheres e homens que foram numa balada e ficaram com uma pessoa específica e depois aquela pessoa ficou na cabeça delas e elas nunca mais conseguem esquecer aquela pessoa. E elas ficaram escravizadas. E esse foi o laço em que elas ficaram presas e acorrentadas. Existem drogas que você não pode experimentar nenhuma vez. E existem pessoas com quem você não pode se relacionar sequer uma vez, porque elas podem ser a tua sepultura e a tua destruição. As coisas não são como você quer. O nosso corpo, a nossa vida é muito limitada e nós somos muito fracos em relação a muitas coisas. Quando Deus fala não, que você não deve nem chegar perto de alguém ou de alguma coisa, é porque Ele sabe que aquilo vai ser o poço da sua destruição. Você vai descer o poço ali. Então, seja sábio, seja sábia. Escute o mandamento. Quando o pai fala não, ele sabe por que ele está falando não.
Faça como Batseba, ela escutou o profeta. Escute a mensagem do Senhor. Guarde a sabedoria. 3 versículos para se guardar em Provérbios 4. O versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquire o conhecimento. O versículo 18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Pode ser que você ainda não conseguiu se firmar em alguma coisa no seu relacionamento com Deus. Mas nunca desista. Se você tropeçou, se você pecou ontem, não desista. Diga, eu pequei ontem, mas Senhor, me perdoa e continue avançando, porque o inimigo vai dizer para você: não vale a pena tentar, você é fraco demais, você é fraca demais. Não aceite essas palavras. Diga, o meu caminho é como a luz da aurora. Está brilhando. Eu caí agora, mas eu já pedi perdão e continue. Se você pecou, 1 João capítulo 2, capítulo 1, versículo 9. Se pecarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Peça perdão e continue caminhando com Deus. E o versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as sedas da vida. Esses 3 versículos você deve guardar. Guarda o teu coração, porque se você guardar o teu coração, você vai desviar a sua boca do mal, versículo 24, desviar os seus olhos do mal, versículo 25, e desviar os seus pés do mal, versículos 26 e 27.